Olá, tudo bem? Gerson Araújo aqui e você está no For You See Podcast. Aqui a gente está conversando sobre coisas legais, coisas muito legais do mar, tá bom? Nós moramos no mar com a família, minha esposa, nossos filhos, ainda a gente tem um cachorrinho e ainda a gente tem um gatinho, todo mundo no barco. Nosso primeiro barco foi uma escuna. Atualmente a gente está trocando de barco, né? Mas nossos primeiros anos no mar, nossos primeiros 2, 3 anos no mar foi numa escuna. Uma escuna artesanal de madeira. E essa série aqui a gente está conversando sobre isso, contando para você como é morar num barco de madeira. É muito legal. Tem muitos sons, né? A gente de noite dava para ouvir as cordas, os cabos esticando e deixando e voltando à tensão normal, as madeiras, tudo tem um sonzinho. No começo eu ficava meio assustado, falando a verdade, né? Eu achava que o barco ia se desmanchar, mas não é nada disso, é o normal do barco. A madeira trabalha, o barco de fibra também trabalha. Talvez ele não gere os mesmos sons que um barco de madeira, né? Mas é saudável, não tem nenhum problema esse trabalhar natural do barco, né? A gente conversou muito detalhes sobre a escuna, então essa série inteirinha foi só sobre escuna. Mas pode ser que tenha escapado algum assunto que você gostaria de saber e eu acabei não abordando aqui, tá? Por isso que tem um grupo. A gente tem um grupo só pra gente conversar sobre esses temas e o link está na descrição desse episódio. Eu espero que você dê uma olhada, participe lá, clique lá. E você vai ser muito bem-vindo para a gente conversar mais, para a gente aprender com você também, tá bom? E vamos lá. No episódio de hoje, a ideia é o seguinte. Esse episódio, ele surgiu de uma pessoa que entrou em contato comigo pelo Instagram e ele fez essas perguntas aqui, ó. Aí eu quero conversar com você e, ao mesmo tempo, responder as perguntas dele. Que eu acho que são perguntas bem procedentes, assim. Ele falou assim: Gerson, escuna é casamento para sempre? Eu conversei com um pessoal, uns velejadores, e eles falaram: escuna é uma roubada, é um casamento para sempre. Ele quer dizer o seguinte: se você compra a escuna, você nunca vai conseguir vender esse barco para alguém e comprar um outro, né? Talvez na realidade do Sudeste, assim, né? Quem compra escuna normalmente é quem trabalha com turismo. Não é a pessoa, dificilmente, ou bem menos, é alguém que está pensando em morar num barco. A gente foi um caso extra, né? De querer adquirir um barco assim para morar nele, né? Mas normalmente as compras e vendas se dão dentro do contexto do pessoal de turismo, do pessoal que trabalha com turismo. Existe sim uma demanda, mas ela é basicamente uma demanda para turismo. Se o seu barco estiver, como era o nosso, totalmente adaptado e concebido e construído para ser uma casinha, uma moradia, quem comprar o seu barco possivelmente vai ter que desmanchar tudo o que você fez para adaptar de novo para transporte, né? Você pode vender para uma pessoa que está pensando em morar nele? Pode também, tá? Não é impossível, mas o maior mercado é realmente do pessoal de turismo. Isso no Sudeste. Agora, lá no Nordeste, na Bahia, onde o barco é fabricado ali na região, já é um pouco diferente. Eles usam para trabalho, usam para passeio e também tem gente que acaba morando lá, tá? Então eu diria o seguinte: não é casamento para sempre, né? Não, você pode vender. Se você entrar no Mercado Livre, no LX, vai ter várias pessoas vendendo escunas, vira e mexe uma vende, né? Existe um mercado, uma rotatividade, né? Talvez o mercado de veleiros e de lanchas seja mais ágil, talvez, tá? Mas eu não diria que é um casamento para sempre, não, tá bom? A outra pergunta que o rapaz me fez é o seguinte: é extremamente custoso manter? A gente já respondeu alguma coisa sobre isso. Olha, extremamente custoso, não saberia. Eu acho que não. Não é barato, é custoso, tem seu custo, mas
extremamente custoso, me passa a ideia de que é um negócio assim inatingível só para trilionário. A gente não era trilionário, muito pelo contrário, né? E a gente tinha nossas lutas dia a dia para trabalhar, para conseguir o sustento da família e tal. Eu tendo a pensar que a ordem de grandeza do custo de manutenção de uma escuna não é muito diferente do custo de manutenção de um veleiro ou de uma lancha do mesmo tamanho, tá? Não dá para comparar um veleiro de 30 pés com uma escuna de 50, que tem 50 no nome, no documento, mas ela tem mais de 20 metros de comprimento, tá certo? Então teria que comparar com um veleiro dessa mesma ordem de grandeza, entre 50 e 60 pés aí. Então, o custo de manutenção, de subir o barco, de fazer o fundo, das coisas que acontecem num veleiro assim, eu acho que são parecidas com uma escuna, porque eles têm tamanhos diferentes, né? Tudo bem, um veleiro vai investir em fibra, vai investir em coisas específicas do universo do veleiro, tudo bem. A escuna vai investir em madeiras e coisas que gravitam em torno desse universo das madeiras. Das madeiras não são baratas, mas os veleiros também não são. A mão de obra é bem cara, toda a parte de motor é cara, os insumos são tudo caro. Então, assim, se bobear, o veleiro é até mais caro, tá? O que acontece é que a pessoa compara uma escuna de 50 pés com um veleiro de 30 e poucos pés. Aí a comparação não é justa, tá bom? Então, se é extremamente custoso, não é. Mas tem o seu custo, tá bom? A outra coisa que ele perguntou, há muita diferença para um veleiro? Olha, há diferenças, mas tem muita coisa que é igual também. O veleiro, de tempos em tempos, tem que fazer o fundo, tira o barco da água, então a escuna também. O veleiro, não sei, a cada ano, 1 ano e meio, a escuna também, a cada ano, 1 ano e meio aí, tira da água. Os dois são iguais, né? Só que o veleiro, vamos supor, tem um problema de osmose no veleiro, ele vai o quê? Ele vai mexer com fibra, com as coisas e detalhes da fibra. No barco, na escuna vai ter, tem um calafeto que não tá bom, tá fazendo água por aquele calafeto. Beleza, por aquele acesso ali. Beleza? Então a gente vai trabalhar com madeiras, com calafeto, os materiais são diferentes e a expertise do trabalhador, do profissional que vai fazer o trabalho também é diferente, né? Normalmente quem trabalha com a escuna é quem trabalha e mexe com e tem habilidade e experiência com madeiras, conhece tipos de madeiras, sabe que tintas ou que coisas ou que materiais e substâncias funcionam bem com a madeira. E o pessoal da fibra é especialista na fibra, tá certo? São materiais e contextos diferentes. Então, é igual a um veleiro? No sentido que de tempos em tempos a gente tem que tirar o barco, tirar as cracas, isso é igual nos dois, os dois têm, né? Os dois têm que fazer manutenção no motor. Agora, da escuna, o motor é gigantesco comparado com o veleiro, tá bom? Talvez aí a escuna é bem maior. A escuna talvez esteja mais comparada com as lanchas, que tem motores potentes também. Motores potentes para o barco planar. A escuna não vai planar, é um barco deslocante, mas tem motores da mesma ordem de grandeza das lanchas grandes, por exemplo. Tá certo? Para funções diferentes, mas a ordem de grandeza ali, 200, 300 HP, 100, isso tudo tem em lancha. Mas em veleiro é difícil ter a não ser que seja um veleiro muito grande, né? Mas os veleiros normalmente não tem 150 HP de motor, tá certo? Nem que tenha 2, não chega nisso, é difícil. Tá bom? Então, assim, é muito diferente, mas também é muito igual. Esse é o tipo de resposta que eu detestava ouvir, sabe? Quando a pessoa falava, é diferente, mas é igual. Mas olha, é um tipo de construção verbal que expressa bem a situação aqui, tá bom?
Dá para velejar com escuna? Dá, mas não é muito comum aqui no Brasil, principalmente na região sul, que os mastros são apenas decorativos, né? Lá na Bahia já é mais comum. Eu liguei uma vez, quando eu estava fazendo cotação de velas, liguei para um pessoal que trabalha confeccionando velas lá em Salvador, e eles me mandaram fotos de várias escunas que eles tinham feito as velas para eles, os projetos de vela e tal. E mandaram foto de escuna fazendo regata, sabe? Então, assim, não é impossível. A gente só não vê muito aqui no sul, né? Mas lá em Camamu, ali na Bahia, há mais escunas. E é possível, sim, a escuna velejar. Tá bom? Nós não chegamos nesse ponto, né? A gente chegou no ponto, nós chegamos temos até hoje, está aqui guardada, uma máquina de costura bem poderosa, que a ideia nossa era confeccionar todas as velas, né? Então nós fomos estudar os tecidos, a gente pegou várias amostras, fizemos testes, fizemos um monte de coisa. Claro, a gente estava na jornada, caminhando, não chegamos no objetivo ainda, mas um dia a gente vai chegar, né? Mas essa foi a nossa realidade. Então a pergunta assim, dá para velejar de escuna? Dá para velejar de escuna, sim. É um barco para estacionar. Eu escrevi exatamente como o rapaz falou para mim lá no Instagram. Ele usou o termo estacionar. Ele está fazendo referência ao carro. O carro a gente estaciona, mas o barco a gente não usa muito essa palavra estacionar, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer, ó. Dá para ficar com o barco. Ele imaginou ter uma casa na praia, uma casa num lugar que tivesse um canal, onde a casa tivesse um pier e você deixasse sua embarcação atracada àquele pier, né? Aí ele falou assim, é um barco para a gente estacionar em casa e usar nas folgas ou nas férias? Essa pergunta, deixa eu pensar. Ai. Eu acho que não é um barco para a gente deixar o barco sozinho muito tempo. Eu não tinha essa paz, essa tranquilidade. As poucas vezes que a gente saiu foi assim, rápido, muito rápido. E tinha que ter alguém de olho. A gente teve que falar para a pessoa. Tinha 2 pessoas que ficavam revezando todo dia lá no nosso barco, davam uma olhada. Porque é o seguinte, muita coisa pode acontecer, né? Pode estourar uma válvula daqueles acessos da água, aí começa a entrar água dentro do barco, aí as bombas de porão são acionadas, só que elas têm um tempo, enquanto tiver bateria carregada, ela está funcionando. Se acontecer isso de noite, que não tem placa solar funcionando, gasta a bateria, a bomba para, o barco enche de água e vai para o fundo, né? Então é um negocinho pequeno, mas é um negocinho ultra importante. Então se a gente vai ficar um período grande fora do barco, é legal você colocar alguém lá no barco para cuidar. Alguém que vá de manhã, vá todo dia, vá toda hora, tem que bolar alguma coisa, contrata um marinheiro, eu preciso que você durma no barco esse período e tal. Não acho que é um barco pra gente deixar sozinho muito tempo. Então ele falou, dá pra usar só nas folgas, nas férias, até dá, se você deixar alguém cuidando todo dia do barco lá. Atento para qualquer intervenção, dá tempo a pessoa qualquer intercorrência, dá tempo a pessoa fazer alguma intervenção ali para que o barco não vá para o fundo, tá certo? Acontece isso sempre? Não acontece. Com a gente não aconteceu. Conosco estourou um calafeto, mas a gente resolveu dentro do barco mesmo. Mas foi essa coisa de calafeto, a gente refez o calafeto e tudo bem. Não teve nenhum acidente muito grande, mas nada impossível de uma válvula estourar, ressecar, quebrar e a gente não imaginar que aquilo está enchendo o barco de água, tá? Então pode ter sua escuna. Agora, a escuna atracada num pier, numa casa, é um barco gigantesco. Você vai ter que ter um pier gigantesco, sabe? Vai ocupar bastante espaço. Não é impossível, mas é um pouco difícil. Tá bom? Vai depender muito da casa e do lugar que você vai ter, né? É um barco para... Agora, é um barco ultra legal para nas férias ou nas folgas você levar a família, os amigos, porque tem muito espaço. É um barco confortável. É um barco que não balança muito.
É um barco que a gente está bem alto, assim, em relação ao nível do mar, né? As ondas, para sensibilizar a embarcação, para você sentir uma onda, tem que ser ondas já, assim, grandes, né? Então, eu acho que é uma embarcação muito legal para o lazer, pra gente curtir com a família, assim, tá? Se a proposta é só um uso durante o dia, tá? Muito legal. Aí, a última pergunta que ele fez, é um barco que dá para morar? Nós moramos 2 anos no barco, fomos muito felizes. Foi uma luta a gente passar o barco para frente, porque a gente passa para frente, não passa, não vou, sabe aquela... A gente entendeu que o melhor caminho que Deus tinha pra gente era a gente passar o nosso barco, entregar o barco para abençoar outras pessoas, tá certo? Mas olha que foi um aperto. A parte cerebral de entendimento, entendia, vamos passar o tempo da gente buscar outra embarcação. Mas a parte emocional estava tão grudada naquele barco que, olha, até hoje eu vejo as fotos, às vezes dá vontade de chorar. Não chorar de tristeza, mas assim, dá uma emoção de quanta coisa legal a gente viveu, tanta experiência forte. Tantos mares revoltos a gente passou, tantos perrengues assim, que a gente em família, a gente superou junto. A gente teve apoio de pescadores, teve amizade de pescadores, pessoas que moravam na beira da praia. Foi um tempo de bênção, assim, sabe? Então, dá para morar. É um barco muito grande, dá para ter espaço, pé direito alto, dá para dormir em cama assim, esticar as pernas completamente, vai depender um pouco da configuração que você fizer ali dentro. Eu conheci um barco que fizeram um hotel, uma escuna que fizeram um hotel dentro da escuna. Tinha 5 quartos lá, era uma escuna grande, né? Sim, a nossa era nanica, né, em relação às outras, mas os caras fizeram um serviço de hotelaria completo dentro da escuna. O pessoal ia para a escuna como se fosse para um hotel, passavam uns dias lá, o barco navegava, as pessoas comiam lá, para você ver, né? Então, dá para morar? Sim, dá para morar. É um barco que a gente tem que aprender a lidar, entender como ele funciona, como cuidar dele, mas sim, dá para morar. Gerson, você teria outra escuna no futuro? Sim, eu falo sem medo, eu teria. Eu achei um barco muito legal, muito seguro, muito grande. Eu não falei da âncora, né? No episódio das desvantagens, eu esqueci de anotar a âncora, me surgiu agora. Porque o barco é grande, então a gente precisa de uma âncora gigantesca. Uma âncora pesadona, a gente tinha âncoras grandes. E aí são caras, âncoras são caras. E na hora de você puxar a âncora da água, não é brincadeira, porque é uma âncora pesadona. Dá pra ter um guincho? Até dá. A gente tinha um guincho manual que ajudava aqui. Mas esse não é o tema de hoje. Hoje era assim, responder as perguntas de que falar, é um barco que dá pra morar? Dá pra morar. Dá pra usar nas folgas e nas férias? Até dá, mas a gente tem que pôr alguém lá cuidando do barco todo dia. Dá pra velejar com a escuna, com velas de verdade? Sim, dá. Tem até várias escunas no Brasil que são com velas mesmo. É um casamento pra sempre? Não, acho que não. Mas é um casamento bom. É extremamente custoso. Eu tenho a impressão que é a mesma ordem de grandeza de um veleiro ou de uma lancha de mesmo porte, tá certo? Há muita diferença para um veleiro? Há muita diferença, sim. Você vai trabalhar basicamente no contexto das madeiras, né? Mas há muita coisa igual, tá bom? Há muita coisa igual, tá bom? Tá certo? Bom, a gente termina aqui essa série que a gente fez só sobre escunas. Espero que tenha servido para você, tá bom? Espero você também lá no nosso grupo. E a gente pode conversar mais sobre isso. A próxima série vai ser sobre... segredo. Segredo não, você vai saber já. Vai ser bem legal, tá bom? Vai ser bem legal também. Tá certo? Muito obrigado pela sua confiança, por estar comigo esse tempo todo. É uma honra para mim, sabia? Poder ter alguém que para a sua vida para ouvir, né? Eu gostaria de poder dar like para você.
Não existe, né? O pessoal do vídeo dá like pra quem tá assistindo, mas devia existir. Porque se você tá aqui, eu sou privilegiado. E se não é possível dar o like, eu dou um like aqui verbal, tá? Você receba o meu like e o meu agradecimento por você poder estar aqui com a gente, tá bom? Espero você no próximo vídeo. Não faço ideia qual vai ser o tema, mas eu sei que vai ter algo bem legal. É isso aí.